do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ontem, no Evangelho de ontem, nós vimos toda a árvore genealógica até Jesus. E aqui, no Evangelho de hoje, São Mateus vai relatar que a origem de Jesus, como foi. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento de José, e antes de viver junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Queridos irmãos, no tempo de Jesus, no tempo de Maria e José, se José fizesse uma denúncia contra Maria de adultério, pois ele não tinha tido relações sexuais com Maria, como ela poderia estar grávida, a não ser pela ação do Espírito Santo? Se ele fizesse essa denúncia, Maria seria morta, apedrejada. E o que nós vemos é o quê? José, seu marido, era justo e não resolveu denunciá-la, mas resolveu abandonar Maria em segredo. E assim, meus irmãos, nós vemos como começa tudo a acontecer. Maria tinha um plano, José tinha outro plano de se casar com Maria, mas Deus tinha um plano diferente para cada um dos dois. Para Maria, que era gerar no seu ventre o Messias, o Emanuel, Deus conosco, o nosso Salvador, e de José, que deveria ser esposo de Maria e ser o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista vai dizer que José era um homem justo, e assim o anjo vai vir, como veio para Maria, só que pessoalmente para dar a notícia, para José vem em sonho. E assim vai dizer que José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu, José, darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo do seu pecado. E assim, o que é que vai acontecer? Por tudo aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor ali havia mandado e aceitou a sua esposa. José confiou, acreditou. Assim como Maria, que confiou na palavra do anjo que havia dito que ela havia encontrado graça diante de Deus, e ela, cheia de dúvida, não sabia como isso tudo iria acontecer,
e o anjo vai falando para ela, mostrando quem é Deus, que Deus é o Deus do impossível, que o Espírito Santo a cobrirá com uma sombra e ela gerará o filho do Messias, o Rei dos Reis, seu reino não terá fim, que ela será o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus e seu reinado não terá fim. Para José é a mesma coisa. O anjo vai mostrando passo a passo como tudo se aconteceu. Que Maria está ali grávida pela ação do Espírito Santo. E José que colocará o nome do filho de Jesus. Então, José faz o firme propósito de aceitar Maria como sua esposa. Aceita não os seus propósitos, os seus desejos, mas, assim como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, José também, quando acorda, faz tudo aquilo que o anjo havia lhe falado, ou lhe mandado, como o evangelista nos diz, e aceitou Maria por sua esposa. Nós, meus irmãos, será que também estamos fazendo na nossa vida a nossa vontade ou a vontade de Deus? Que tipo de servos somos nós? Somos servos obedientes que muitas vezes Deus vai nos mostrando quando nós nos vamos deixando nos conduzir por Deus ou não? Nós somos aqueles que só fazemos a nossa vontade. Muitas vezes até rezamos, na oração do Pai Nosso, mas o que prevalece é a minha vontade, não a vontade de Deus. Pois no Pai Nosso rezamos assim: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Que nós possamos nos deixar exemplo de Maria e José, a Sagrada Família, ser conduzidos por Deus, pela ação do Espírito Santo. E assim, conduzidos por Deus, nós produzimos os frutos que Deus espera de cada um de nós para o seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.